بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o nosso profeta Muhammad, a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, nesta aula, na aula de hoje, inshallah ta'ala, iremos mencionar a função da Sunnah com o Alcorão. A função da Sunnah com o Alcorão e a grande necessidade que temos da Sunnah para a compreensão do Alcorão. E a grande necessidade que temos da Sunnah para a compreensão do Alcorão. E isto através de alguns exemplos de versículos do Alcorão que não podem ser compreendidos, sem a Sunnah. Os exemplos que serão mencionados nesta aula são tirados de uma risala que é um pequeno livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, intitulado Manzilatu Sunnati fil Islami wa Bayanu Annahu la yustaghna anha bil Qur'an. O lugar da Sunnah no Islão e o esclarecimento que não é possível de se passar dela para a compreensão do Alcorão. O Sheikh, isto é, o Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, disse: todos sabem que Allah tabaraka wa ta'ala escolheu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam para a profecia e o especificou pela sua mensagem, isto é, a mensagem do Islão. Então, Allah tabaraka wa ta'ala fez descer sobre o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o seu livro, que é a sua palavra, o Alcorão. E deu-lhe ordem, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem ao seu mensageiro de o esclarecer. Quer dizer, de esclarecer o Alcorão. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez descer, revelou o Alcorão ao último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e ao mesmo tempo lhe deu ordem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de esclarecer às pessoas, à humanidade, aquilo que lhe foi revelado. E a evidência, a prova, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, na Surat An-Nahl, versículo número 44. E fizemos descer sobre ti o dhikr. E fizemos descer sobre ti o dhikr, isto é, o Alcorão, a fim que tu esclareças às pessoas aquilo que desceu para eles. A fim que tu esclareças às pessoas aquilo que desceu para eles. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nos diz que, nos explica que a palavra Al-Bayan, litubayyina linnas, a palavra Al-Bayan, que é o esclarecimento, esta palavra que foi mencionada neste versículo é de dois tipos. Al-Bayan, o esclarecimento, neste versículo, é de dois tipos. O primeiro é o esclarecimento das palavras, que é a transmissão da palavra de Allah, que é a transmissão do Alcorão. Esta é a primeira explicação, é o primeiro tipo de esclarecimento que é procurado neste versículo. Então, o primeiro tipo de esclarecimento é o facto de que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, transmita à humanidade a palavra de Allah de maneira geral, o Alcorão. Quanto ao segundo tipo de esclarecimento mencionado neste versículo, é o esclarecimento do sentido das palavras. É o esclarecimento do sentido de cada palavra. O sentido das palavras presentes no Alcorão, das frases, dos versículos que necessitam um esclarecimento. Dos versículos ou das palavras que necessitam um esclarecimento. Como, por exemplo, os versículos com informações gerais. Os versículos que dão informações gerais. Que dão informações que são gerais ou globais. Neste caso, a Sunnah esclarece as informações, especificando aquilo que é global ou particularizando aquilo que é global. O Sheikh continua dizendo que este esclarecimento da parte do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pode ser feito através das suas palavras, dos seus actos, mas também das suas aprovações. E a fim que este assunto, que esta questão seja mais clara, vamos mencionar alguns exemplos. E entre os exemplos os quais não é possível de compreendermos corretamente sem o esclarecimento da Sunnah, quer dizer, de entre os versículos os quais não é possível de compreendermos corretamente o significado sem o esclarecimento da Sunnah, o Sheikh mencionou aqui alguns versículos. O primeiro mencionado é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, na Surat Al-An'am, versículo número 82: aqueles que creram e não misturaram a sua fé com injustiça obterão a segurança e serão guiados. Aqueles que creram e não misturaram a sua fé com injustiça obterão a segurança e serão guiados. O Sheikh, rahimahullah ta'ala, disse: logo que este versículo foi revelado ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam, os seus companheiros, as Sahaba radiyallahu anhu, compreenderam a palavra zulm, a palavra injustiça, no seu sentido geral. Compreenderam esta palavra, a zulm, a injustiça, no seu sentido global, no seu sentido geral, que é aquele que engloba todos os tipos de injustiça. Um sentido global que engloba todos os tipos de injustiça. E por esta razão, os Sahaba radiyallahu anhu, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, não compreenderam o real sentido, o sentido procurado da palavra zulm, injustiça, no versículo. Então se exclamaram, dizendo: ó mensageiro de Allah, e qual dentre nós não mistura injustiça à sua fé? Ó mensageiro de Allah, e qual dentre nós não mistura injustiça à sua fé? Quer dizer que cada um dentre nós comete injustiça, que seja em relação aos nós próprios, através dos pecados. Os pecados é uma injustiça. Ou através em relação aos outros, ao próximo, ser injusto com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, e é uma coisa que acontece a qualquer indivíduo. Então o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam respondeu, disse: não é esse o bom sentido da palavra, mas sim o shirk, o politeísmo. Não é esse o bom sentido da palavra, mas sim o shirk, o politeísmo. Não ouviram a palavra de Luqman? A palavra de Luqman: inna shirka la zulmun azim. Pois o politeísmo é sem dúvida uma grande injustiça. E este versículo está na Surat Luqman. Inna shirka la zulmun azim. Pois, ou veramente, o politeísmo, o shirk, é sem dúvida uma grande injustiça. Esta narração foi relatada por Al-Imam Al-Bukhari e pelo Imam Muslim. Então vemos aqui que os companheiros, as Sahaba radiyallahu anhum, não compreenderam o real sentido da palavra. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam esclareceu o bom sentido da palavra, o sentido procurado neste versículo. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menciona um segundo exemplo. E este exemplo é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 101. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e quando vocês percorrem a terra, quando viajam pela terra, não serão recriminados, não serão censurados por diminuírem, por reduzirem as orações. E isto se temerem o ataque dos incrédulos, o ataque dos descrentes. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse que o sentido aparente do versículo é que a redução da oração em viagem para o viajante é condicionada pelo medo. É condicionada pelo medo. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: se temerem o ataque dos crentes. Então o Sheikh nos diz que o que é compreendido do sentido deste versículo é que a redução da oração durante a viagem é condicionada pelo medo. E por esta razão, alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns sahaba radiyallahu anhum, disseram ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: por que razão continuaremos a reduzir a oração quando somos viajantes, como estamos a viajar, sabendo que agora estamos em segurança? Quer dizer, agora estamos em segurança, já não temos medo, podemos viajar em segurança, então por que continuamos a reduzir a nossa oração durante a viagem? Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mais uma vez, esclareceu esta questão, este versículo, e lhes disse: é uma esmola que Allah vos fez, então aceitem a sua esmola. É uma esmola que Allah vos fez, então aceitem a sua esmola. Este hadith, esta narração, foi relatada pelo Imam Muslim. Então vemos que, de maneira alguma, a viagem, a redução das orações durante a viagem, hoje em dia, é condicionada pelo medo. Não, a partir do momento em que a pessoa é viajante, está a viajar, é autorizado para esta pessoa de reduzir as suas orações, mesmo se está a viajar com segurança e que não tem medo de quem ser que seja. Então, como sabemos todos, aquilo que viaja, por exemplo, Salat al-Dhuhr, a oração de Dhuhr, em vez de fazer 4 raka'at, faz 2. Al-Asr também faz 2. Al-Maghrib continua a fazer 3. E Al-Isha também faz 2 em vez de 4. E Al-Fajr faz 2. Isto é o caso daquele que viajem. Então, vemos aqui que a Sunnah veio esclarecer o Alcorão. O terceiro exemplo mencionado pelo Sheikh é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Ma'idah, versículo número 3. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: vos é proibida a carniça e o sangue. Vos é proibida a carniça e o sangue. O Sheikh, rahimahullah ta'ala, disse que extraímos do versículo, tiramos deste versículo a proibição do consumo das carniças e do sangue. É claro para nós que é proibido o consumo das carniças e do sangue. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo: vos é proibida a carniça e o sangue. O Sheikh diz,
Mas e é uma boa coisa de esclarecer a palavra carniça. A palavra carniça é o cadáver. É o cadáver dos animais encontrados mortos. Uma carniça é o cadáver de um animal encontrado morto. Uma pessoa que encontra um cadáver de um animal morto, isto chama-se uma carniça. E o sangue, é óbvio, não necessita de explicação. O Sheikh diz, mas a Sunnah esclareceu que há dois tipos de carniças autorizadas, halal, e dois tipos de sangue autorizados, halal. Vemos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão nos proíbe a carniça e o sangue. Mas a sunna autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos esclarece que há dois tipos de carniça que fazem exceção a esta regra, que são autorizadas, e dois tipos de sangue também que fazem exceção à regra e que são autorizados. Quanto às duas carniças autorizadas, são os gafanhotos e os peixes. Os gafanhotos e os peixes são autorizados. Quer dizer, se a pessoa encontrar gafanhotos mortos, é autorizado para esta pessoa de consumir estes gafanhotos mortos. A mesma coisa para os peixes. Aquele que encontra no mar um peixe morto, é autorizado para ele de o consumir. Mesmo se não foi ele que pescou o peixe. Se encontrar o peixe morto, é autorizado para ele de o consumir. Então, e também o sangue que é autorizado, os dois tipos de sangue que são autorizados, que são o fígado e também o baço. O fígado e o baço, que são dois órgãos, que são o fígado e o baço, que são considerados como sangue. E a evidência, a prova do que estamos a dizer é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Foi-nos autorizado dois tipos de carniça e dois tipos de sangue. Os gafanhotos, os peixes e o fígado e o baço. Este hadith, esta narração foi relatada por Al-Bayhaqi e autentificada por Al-Albani. Outro exemplo está na palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, na Surat Al-An'am, versículo número 145. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: não encontro no que me foi revelado, diz, quer dizer, ó Muhammad, não encontro no que me foi revelado nada de proibido para aquele que se queira alimentar, a não ser a carniça ou o sangue derramado ou a carne de porco, pois isto é imundo, impuro, ou aquilo que foi sacrificado para outro além de Allah. Diz, ó Muhammad, não encontro
no que me foi revelado, nada de proibido para aquele que se queira alimentar, a não ser a carniça, isto é, o cadáver do animal encontrado morto, ou o sangue derramado, isto é, o sangue que sai do animal logo que é imolado. O sangue derramado, aqui o sentido, é o sangue que logo que imolamos, sacrificamos um animal, o sangue que sai deste animal, este sangue é proibido. Ou a carne de porco, pois isto é impuro. Ou aquilo que foi sacrificado para outro, além de Allah. O Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: então, extraímos e compreendemos deste versículo que os únicos alimentos proibidos são aqueles mencionados no versículo. O que se compreende deste versículo é que os únicos alimentos proibidos ao consumo são aqueles que foram mencionados. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no início do versículo, diz: não encontro no que me foi revelado nada de proibido para aquele que se queira alimentar, a não ser, e depois mencionou as coisas que são proibidas. Mas a Sunna, mais uma vez, veio esclarecer este versículo e veio proibir outras coisas que não foram mencionadas neste versículo. Como disse o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, todos os animais selvagens, predadores que possuem dentes caninos e todas as aves que possuem garras são proibidos. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: todos os animais selvagens predadores que possuem dentes caninos, como por exemplo os leões, os tigres, os lobos, etc. E também todas as aves que possuem garras são proibidos ao consumo. Então, nos é proibido também os animais selvagens predadores que possuem dentes caninos e também as aves que possuem garras. E no outro hadith, noutra narração do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse: veramente Allah e o seu mensageiro vos proíbem o consumo de burros domésticos, pois eles são impuros. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: veramente Allah e o seu mensageiro vos proíbem o consumo de burros domésticos, pois eles são impuros. Quer dizer, os burros domésticos são os burros que as pessoas utilizam para carregar, às vezes, coisas pesadas, sobretudo antigamente. Esses animais são proibidos ao consumo. Não temos o direito, é proibido, é haram, de comer burros. E o sentido do burro doméstico, porquê? Porque o burro que não é considerado doméstico são as zebras. As zebras, que é um animal selvagem, é autorizado. E é por isso que em árabe utilizamos a palavra burros domésticos para fazer a diferença entre os burros domésticos e os burros selvagens. Os burros domésticos são os burros conhecidos por nós para transportarem coisas pesadas e que são domesticados e que vivem com as pessoas, e o contrário são os burros selvagens que para nós conhecemos sob o nome de zebras.
Este hadith, este último hadith, foi narrado por Al-Bukhari e por Muslim. E o último versículo mencionado pelo Sheikh, rahimahullahu ta'ala, é a palavra de Allah, tabaraka wa ta'ala, na Surat Al-A'raf, versículo número 32. Surat Al-A'raf, versículo número 32, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: quem proibiu os ornamentos, quem proibiu os ornamentos e os alimentos que Allah criou para os seus servos. Diz, ó Muhammad, quem proibiu os ornamentos e os alimentos que Allah criou para os seus servos. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nos diz, e mais uma vez a Sunna nos esclarece que há certos ornamentos, os ornamentos são aquilo que utilizamos para nos embelezar, para ficarmos belos, que sejam roupas, etc. A Sunna nos esclarece que há certos ornamentos, embelezamentos, que são proibidos. Como foi confirmado que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, saiu um dia ao encontro dos seus companheiros, transportando numa das suas mãos seda e na outra ouro. E disse: estas duas coisas são proibidas aos homens da minha comunidade e autorizadas às suas mulheres. O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saiu ao encontro dos seus companheiros, da Sahaba, radiyallahu anhum, e transportava nas suas mãos, em cada uma das suas mãos, uma coisa. Numa das suas mãos transportava seda, e na outra mão ouro. E informou os seus companheiros, dizendo: estas duas coisas, quer dizer a seda e o ouro, são proibidas, haram, aos homens da minha comunidade e autorizadas às suas mulheres. Quer dizer que a seda e o ouro é proibido unicamente aos homens. Os homens, é haram para os homens de vestirem algo de seda ou de meterem ouro. Mas é autorizado para as mulheres. As mulheres podem utilizar a seda e também o ouro. Este hadith foi relatado por Al-Hakim, que o autentificou. Depois o Sheikh nos faz um resumo, dizendo que estes são apenas alguns exemplos. E mais uma vez dizemos que o que mencionamos agora foram apenas alguns exemplos, porque há muitos mais outros exemplos na legislação que nos demonstram a importância e a função da Sunna para esclarecer o Alcorão. Então o Sheikh diz que estes são apenas alguns exemplos de entre outros conhecidos dos sábios do Hadith e do Fiqh, da jurisprudência. E através daquilo que foi mencionado, o Sheikh nos diz, e através daquilo que foi mencionado, é evidente para nós, caros irmãos, que a Sunna é primordial. A Sunna é primordial para a legislação.
é primordial para a legislação islâmica. E se voltarmos a observar os exemplos mencionados anteriormente, já para não falar de outros exemplos, fica claro e evidente para nós que não é possível de compreendermos o nobre Alcorão, Alquran, de maneira correta sem o esclarecimento da Sunna. Fica evidente para nós, depois de termos visto, depois de termos observado os exemplos que foram mencionados, que não é possível de compreendermos a palavra de Allah, o Alcorão, de maneira correta, sem o esclarecimento da Sunna, do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam. O Sheikh diz, se observarmos, por exemplo, o primeiro exemplo mencionado. O primeiro exemplo mencionado, constatamos que foi a Sunna que esclareceu que o sentido do dhulm, que o sentido da injustiça, é o shirk, o politeísmo, e não o sentido aparente da palavra. Quanto ao segundo exemplo, sem a Sunna, iríamos diminuir a oração em situação de viagem unicamente em caso de insegurança. No terceiro exemplo, sem o esclarecimento da Sunna, teríamos proibido aquilo que nos foi autorizado, como, por exemplo, os gafanhotos encontrados mortos e os peixes encontrados mortos. E teríamos também proibido o consumo do fígado e do baço, porque são 2 pedaços de sangue. Quanto ao quarto exemplo, sem a Sunna, teríamos autorizado aquilo que Allah, tabaraka wa ta'ala, nos proibiu pelo intermediário do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, que é o consumo dos animais selvagens, predadores que possuem dentes caninos, das aves que possuem garras e dos burros domésticos. Como também, para o último exemplo, sem a Sunna, teríamos autorizado aquilo que Allah, tabaraka wa ta'ala, proibiu aos homens, isto é, o uso da seda e do ouro. E a partir daqui, alguns salaf, alguns predecessores piedosos, disseram: As-sunnatu taqdi ala al-kitab. As-sunnatu taqdi ala al-kitab. As-sunnah julga o Alcorão. Esta palavra de salaf, dos predecessores piedosos, salaf salih, que é que a Sunna julga o Alcorão, o seu sentido é, isto é, o Alcorão tem mais necessidade da Sunna que a Sunna tem do Alcorão. O Alcorão tem mais necessidade da Sunna que a Sunna tem do Alcorão, pois a Sunna nos explica, nos esclarece o Alcorão. E digo que é importante sabermos, como mencionei em aulas anteriores, é que a Sunna, que é a palavra do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a Sunna são as palavras, os actos, as aprovações do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E a sua Sunna é uma revelação de Allah, tabaraka wa ta'ala.
Então temos de compreender bem que aquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse, fez ou aprovou é nem mais nem menos que uma revelação de Allah. Foi Allah subhanahu wa ta'ala que lhe revelou de fazer tal coisa, ou de dizer tal coisa, ou de aprovar tal coisa. Isto é um ponto muito, muito, muito importante. São duas revelações. O livro de Allah subhanahu wa ta'ala é uma revelação e a sunna autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam também é uma revelação e este assunto foi mencionado em aulas anteriores. Aquele que necessita de um pouco mais de esclarecimento pode ouvir as aulas anteriores. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك